Fala, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui. Está começando mais um Noite com Propósito, eu sou Kérisson Matheus, talvez você pode estar com uma confusão na sua mente, mas Kérisson, Noite com Propósito não é dia de segunda, era dia de segunda, agora é toda quarta-feira, a partir das 20 horas da noite. Você tem um compromisso primeiramente com Deus e comigo, de estarmos ouvindo um pouquinho aqui de testemunhos para nossa edificação e palavra para edificar a nossa vida. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Floresça, está começando mais uma edição do Noite com Propósito, e hoje nós vamos falar algo que define destinos, que é sobre o que, Kérisson? Identidade. Mas não é qualquer identidade, e hoje eu estou recebendo aqui meu amigo pregador, Wesley Ítalo, que está aqui, tendo e nos dando aí a honra da sua participação. Meu amigo, dê os seus agradecimentos aí, manda um alô aí para todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube, Coimagens, e pela nossa rádio web. Meu amigo Kérisson, que felicidade estar aqui juntamente com você. Agradeço pelo convite. Você que está me ouvindo, você que está ouvindo a gente, que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Fique até o final com a gente, creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Glória a Deus. É isso aí, gente. E hoje o tema proposto para o nosso coração, para nós estarmos debatendo aqui nesse primeiro bloco, nós vamos estar falando um pouquinho sobre identidade. A identidade em Deus, entre a queda, a cruz e a restauração. Nós vamos começar a perceber e a entender que a crise de identidade, ela não começou hoje, né? A crise de identidade não é algo que começou aqui no século 21, não. Nós vamos ver que a crise de identidade ela começa lá no paraíso, quando Deus ele cria a terra. Coloca Adão e Eva no paraíso, no jardim chamado Éden. Gênesis capítulo 1. O homem ele já nasce com uma identidade definida. Que identidade era essa, Kérisson? Ele nasce com uma identidade, imagem de Deus. Ele nasce com um propósito e ele nasce com relacionamento. Em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver e ler e entender que a serpente, ela não só oferece o pecado, a serpente, ela questiona a identidade de ambos. Porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Quem sabe de fato a sua identidade, ele não tenta se comparar com aquilo que o mundo tenta apresentar para ele. Ou seja, o homem, ele já era uma imagem e semelhança de Deus, mas a serpente chega para Adão e Eva dizendo: vocês serão como Deus. Ou seja, questionando e trazendo uma confusão na identidade de ambos. Mas eles já eram a imagem, mas passaram a duvidar de quem eles de fato eram. Ou seja, desde então, toda a humanidade vive tentando ser o que já perdeu a consciência do que é. Ítalo, muitas pessoas têm essa síndrome de comparação, de comparativo, de estar se comparando. Não tem uma identidade, ainda não conseguiu se achar. O que é que você tem para falar aqui nesse primeiro bloco, para quem está nos acompanhando aqui no YouTube, na nossa rádio web, que muita gente nos acompanha na rádio web, para essas pessoas que estão tentando se encaixar, se procurar, de fato entender qual é a sua verdadeira identidade? Kérisson, então, a gente entende que Deus ele chama e chamou a gente com um propósito. Deus ele pode escolheu em massa, mas ele também escolheu e chamou e colocou uma identidade em cada um. Deus chama em massa, mas também Deus ele vai chamar em unidade. Deus chama pelo nome, pelo sobrenome. Então a gente vê que cada um foi chamado com uma identidade. A gente vê que lá no início, antes da fundação do mundo, lá em Tessalonicenses, vai dizer que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Lá diz que a gente foi elegido, diz que a gente foi escolhido, e quando a gente para e se depara com essa passagem, a gente entende: eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Aí a gente leva um pouco mais adiante, a gente se depara com a história de Jeremias. Deus chama Jeremias, Deus fala que Jeremias foi escolhido mesmo antes dele ser gerado no ventre da sua mãe. Jeremias ele foi escolhido.
E aqui vemos, Jeremias não havia nascido, eu e você ainda não havíamos nascido, mas Deus já havia plantado um propósito em nossas vidas. Nascemos não sem propósito, mas nascemos com um propósito, nascemos com uma identidade. Nascemos com uma identidade. Não nascemos sem propósito algum, sem identidade. Mesmo que haja essa comparação, mesmo que haja essa dúvida, que eu creio, tenho certeza que é uma das maiores dúvidas do século, vamos se falar de jovens, para que eu nasci? Há uma identidade em minha vida? Eu tenho identidade? Só que a Bíblia ela vai nos responder isso. A Bíblia é que responde. Então, sim, temos uma identidade dada por Cristo. Exatamente, né, Ítalo? O homem, ele não constrói uma identidade, ele recebe essa identidade de Deus. A gente vê em Gênesis capítulo de número 3, né? Quando tem a queda do homem, a identidade automaticamente ela é distorcida. Romanos 3:23, você vai ler isso, você vai aprender. Porque o pecado ele não só nos separa de Deus, mas o pecado ele distorce a percepção que eu tenho na presença de Deus, né? E um dos pontos muito importantes que nós temos que entender é a nossa redenção, que a nossa identidade ela já foi restaurada. Na cruz do Calvário, quando Jesus caminha com um patíbulo em suas costas, no Gólgota, ele brada na cruz dizendo: Tetelestai, está consumado, está pago. A nossa identidade, que outrora era uma identidade quebrada, uma identidade fraca, cheio de adjetivos do mal, a nossa identidade ela é restaurada e passamos a ser filhos de Deus, porque outrora nós éramos inimigos de Deus, mas a nossa identidade ela é restaurada. Ou seja, quem fumava e aceita Jesus não vai ser mais ser conhecido como aquele que fumava, vai ser conhecido como um pregador, como um cantor, como alguém que trabalha para Cristo. Porque quando eu tenho a minha identidade restaurada pela presença de Deus, nós somos totalmente transformados. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você vai ver que em Cristo não é melhorar, é uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura na presença de Deus a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque a cruz não veio para melhorar o nosso comportamento. A cruz ela veio para restaurar a nossa identidade. E nesse primeiro bloco, um ponto muito importante aqui, Ítalo, que a queda ela não tirou só a presença, mas tirou a consciência da identidade. Quando nós pecamos, quando nós denegrimos, quando nós nos afastamos de Deus, não é só a presença de Deus que sai da nossa vida, mas automaticamente nós perdemos a consciência de quem nós somos na presença de Deus. Eu já ouvi muita gente que prega, que canta, que faz a obra, quando ele perde a sua identidade em Cristo, ele perde totalmente a sua consciência, a sua percepção do que ele era e do que ele fazia para Cristo. Por exemplo, Adão, né, quando ele peca, a Bíblia diz que ele se esconde, ele sente vergonha, ele se cobre, porque essa é a sensação que o pecado nos traz. É vergonha, é dor. Só que aí Deus chega e pergunta: Adão, onde tu tá? Ou seja, Deus não perdeu Adão. Adão perdeu a consciência de quem ele era para Deus. Então, talvez hoje que você está nos escutando aqui pelo YouTube, pela rádio web, talvez você está escondido emocionalmente, vivendo uma vida de inseguranças, tentando se cobrir com a aparência, porque você perdeu a identidade, né, não, Ítalo? É verdade, Kelly. Tem muitas pessoas que pecam e acabam se perdendo. Mesmo que elas se percam, Deus está a todo momento de olhos atentos, sempre olhando. Deus nunca perde a gente de vista quando a gente cai, quando a gente peca. A gente é falho. Isso é normal acontecer em nossas vidas, a gente cair, a gente se perder. Mas a gente deve entender, eu caí, mas eu tenho que continuar. Eu tenho que me levantar. Eu tenho uma identidade.
Exatamente, até porque a queda, ela não é o final da sua vida. Se você está passando por este momento, por essa situação, creia que Cristo, ele é a nossa força e ele tem poder para reverter toda esta situação que você está passando hoje para a glorificação do seu nome. Gente, quero estar mandando um abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, pela Rádio Web. Tem gente que fala, mas Kellyson, gente, a maioria dos nossos ouvintes são pela Rádio Web, né? Algumas pessoas aqui nos acompanham pelo YouTube, aqueles amigos que gostam de ver o rosto mesmo, mas a maioria é pela Rádio Web. Então, você que está nos acompanhando pela Rádio Web, está na sua casa, está dentro do carro, está fazendo a sua comida, mas está lá no aplicativo sintonizado da Rádio Floresça, quero mandar aqui todo o meu abraço para você, que Deus em Cristo continue te abençoando. As nossas irmãs da Alfativel aqui do setor de número 17, que estão mandando mensagem aqui, que sempre nos acompanham. Minhas amigas, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, sempre estão aqui intercedendo pela minha vida, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe, tá bom? Mas, gente, fica ligadinho aí, não sai da Rádio Web, não sai do YouTube, porque o primeiro bloco tá acabando, mas já já a gente volta para mais debate, para falar mais um pouquinho aqui sobre identidade, tá bom? É igual Pix, é rapidinho, fica aí, que já já a gente volta com a Rádio Floresça. Voltamos já com mais um bate-papo especial aqui no Noite com Propósito. Rádio Floresça, programação 24 horas. Atenção, você que está construindo ou reformando. Quer qualidade, segurança e um acabamento imperdível? Então anota aí, Alex Vidros. Alex Vidros é referência em vidraçaria com soluções completas em vidros e espelhos sob medida. Tem box para banheiro, portas, janelas, espelhos decorativos e muito mais. Atendimento rápido, instalação profissional e aquele cuidado em cada detalhe que faz toda a diferença. Alex Vidro, a elegância e segurança com a qualidade que você merece. WhatsApp 69 992 95 1942. Você está ouvindo Noite com Propósito, com Kellyson Matheus, toda segunda-feira das 7 às 9 da noite. Rádio Floresça. Eu falei que era rapidinho e a gente tá de volta com o segundo bloco aqui na Rádio Floresça. Você que tá chegando agora, que tá sintonizando no teu aplicativo do teu celular, na tua rádio web, pelo YouTube, eu sou Kellyson Matheus e você está aqui no Noite com Propósito, recebendo aqui meu amigo pregador Ítalo, que trouxe aqui uma palavra de Deus para o nosso coração. E a gente está chegando no segundo bloco. Você que perdeu o primeiro bloco, nós falamos um pouquinho sobre identidade. Estamos no exemplo de Adão, sobre a nossa geração, que às vezes tem muita gente que se perde na sua identidade, como se encaixar, no que fazer, tá seguindo as ideologias do mundo, mas nós somos evangélicos, nós somos aqueles que seguimos a identidade de Cristo. Ítalo, e eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui. O que mudou na forma do ser humano se enxergar depois da queda? Como o ser humano passou a se enxergar depois que pecou contra Deus, comendo do fruto? Cara, então, Kellyson, eu acho que depois da queda, o ser humano ele passou a ter uma visão assim diferente. Antes da queda, né, a gente era uma visão totalmente diferente. Vamos falar um pouco sobre a gente. A gente quando peca, a gente quando cai, a gente às vezes leva tempo para cair em si, ou às vezes a gente cai em si de repente, na mesma hora a gente cai em si. Só que, Kellyson, o que mais a gente vem vendo na atualidade são jovens que pecam
e continuam no erro, continuam exercendo, continuam fazendo o que sempre fez e não há mudança. Não há mudança. Peca, logo em seguida vai cantar. Peca, logo em seguida vai pregar. Só que não há mudança de comportamento. Não há mudança de comportamento, Kellyson. E isso é algo que mata. Não é pelo exterior, no exterior, mas algo que vai matar interiormente. E quanto mais isso se prolonga, mais a gente se distancia de Deus. Mais a pessoa se distancia de Deus, Kellyson. Então, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa colocar em nossa cabeça? Se eu pequei, se eu caí, eu preciso entender. Eu tenho uma identidade. Eu fui chamado. Eu preciso exercer aquilo que Deus colocou em minha vida. Eu preciso fazer aquilo que Deus colocou em minha vida. Não é a queda que vai me derrubar. Não é a queda que vai me colocar para baixo. Eu pequei, mas eu tenho uma identidade no meu coração. Eu pequei, mas eu preciso me levantar. Deus me chamou. Antes mesmo que eu ainda não nascesse, Deus já havia me chamado, Deus já havia colocado uma identidade no meu coração. E eu tenho uma identidade. Eu caí, mas eu preciso levantar. Eu não posso viver nessa mesmice. Eu preciso levantar e eu preciso entender. Assim não dá. Desse jeito não dá. Eu não posso mais. Eu tenho que exercer a minha identidade. E o que é exercer a minha identidade? A nossa identidade dada por Cristo. É ser parecido com Ele. É ser sal e luz do mundo. É parecer com Cristo no falar. É parecer com Cristo no andar. É ter uma mente, ter uma vida de Cristo, Kellyson. Assim como Cristo foi na terra, a gente precisa tentar se chegar um pouco perto de como Cristo foi na terra. É verdade. Sede santos, porque eu sou santo. A nossa identidade, ela não é um simples título, mas é algo que precisa ser exercido. É algo que a gente precisa exercer. Não há uma identidade em minha vida por acaso. Essa identidade que há dentro de mim, eu preciso exercer ela. Eu preciso exercer essa identidade. Eu preciso mostrar que a minha identidade é de Cristo. Exatamente. A gente está vivendo uma geração, uma atualidade, onde a gente tem visto que os nossos jovens têm se perdido na faculdade, na escola, no trabalho, aonde passa a uma tentativa de distorcer aquilo que Cristo já determinou na sua vida. Hoje a gente tem contemplado com os nossos olhos que muitas ideologias estão tentando se levantar para tentar distorcer aquilo que Deus já falou e determinou sobre a nossa vida. E uma prova disso, muito importante ser falado, e nós sempre vamos falar, e eu sempre falo isso, que nós temos visto que a crise de identidade, quando ela chega na vida de um adolescente, até mesmo a gente tem visto isso e contemplado em crianças, que é homem, mas se considera mulher, que é mulher, mas se considera homem. É uma crise, uma identidade, mas que no nome de Jesus, a nossa geração, Deus tem levantado uma geração que tem identidade, uma geração que sabe o porquê Cristo o escolheu, que não foi escolhido para ter oportunidades, que não foi escolhido para aparecer, para receber aplausos. Não, Deus levantou uma geração para nós levantarmos as nossas mãos e proclamarmos dizendo que nós somos uma geração que não vamos nos curvar, uma geração que não vamos nos dobrar e uma geração que temos a identidade de Cristo. Algo muito interessante, Ítalo. Daniel, quando estava na Babilônia, a Bíblia diz, Daniel capítulo 1, que não foi o pastor que chegou para Daniel dizendo,
não foi o líder, não foi o pai, não foi a mãe, não. Daniel tinha identidade e bateu no peito dizendo: eu não vou me contaminar com a comida do rei, porque Daniel tem identidade. E quem tem identidade não se contamina com os manjares da Babilônia. Ele não come. Sadraque, Mesaque, Abednego fizeram um decreto para não se dobrarem. Quem não se dobrar seria lançado na fornalha, em chamas. Não se dobraram porque tinham identidade. E quem tem identidade, o mundo pode até tentar destruir, mas Cristo se responsabiliza de cuidar da vida deles. Então você que está nos acompanhando hoje, que está nos escutando, Deus preserva a tua identidade. Não, Ítalo? Porque seja você mesmo, mas não explica quem você é, porque a sociedade ela tenta construir uma identidade, mas só Deus pode revelar. Porque isso aqui é muito profundo. Porque não é sobre identidade olhando para si. É sobre a identidade de você olhando para Deus. O nosso alvo é Cristo. Eleve meus olhos ao monte, onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. E a crise de identidade, Ítalo, ela começa sem Deus. E é quando ela vira a comparação, a falta de desempenho, a validação externa. Eu converso com muitos adolescentes, muitos jovens, que têm uma crise de identidade. Como assim? Kelly, se eu prego assim, mas eu queria pregar igual fulano, eu queria pregar igual ciclano, eu queria cantar assim, eu queria... Não porque tem aquelas pessoas como uma admiração, mas porque tem uma crise de identidade. Ore a Deus para que Deus ele crie uma própria identidade na sua vida, não é, Ítalo? Exatamente, Kellyson. Existe muito isso na nossa atualidade. Eu quero pregar igual pregador, igual tal pregador. Eu quero cantar igual tal cantora. Não é errado a gente ter alguém como referência, um cantor, um pregador como referência. Isso não é errado. Mas a gente querer se comparar, aí se torna errado. Porque Deus deu uma identidade para cada um. Deus me chamou com uma identidade. Deus chamou você, Kellyson, com uma identidade. E o que está dentro de mim, de você, precisa ser exercido, precisa frutificar, precisa transbordar. E quem tem a identidade verdadeira de Cristo, é notório para outras pessoas. Isso fica transparente para outras pessoas. Aquele ali, ele tem a identidade de Cristo. Ele carrega a identidade de Cristo. Deus se revela através da vida dessa pessoa a partir do momento em que ela tem a identidade de Cristo. Porque em que momento que ela passa a ter a identidade de Cristo? Quando ela começa a escutar a voz de Deus. Quando ela começa a se colocar no centro da vontade de Deus. Aí ela passa transparecer a identidade de Cristo e passa a viver uma identidade verdadeira e como Cristo quer que a gente viva. Falando igual você estava falando, Kellyson, de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens, eles decidiram não se prostrar, decidiram não se dobrar diante daquela imagem, e o rei viu que realmente aquele Deus que eles serviam era realmente um Deus verdadeiro, um Deus de milagres. E aí foi notório que aqueles 3 jovens tinham sim uma identidade. Foi revelada a identidade daqueles 3 jovens quando ocorreu aquele grande milagre dentro daquela fornalha. Exatamente. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu tinha 7 anos de idade. Comecei pregando dentro do quarto. Conforme a gente vai crescendo, vai admirando os pregadores, vai admirando algumas pessoas, alguns ministros, e a gente tenta trazer a forma com que aquelas pessoas pregam, e a gente tenta imitar. E eu lembro que eu imitava muito pregador. Pastor Gilmar Fioza, muitos pregadores eu imitei aqui também da nossa igreja, e eu lembro que teve uma vez que eu terminei de pregar e uma irmã chegou para mim, ela falou assim: meu filho, tenha a sua própria identidade, seja o Kelly, seja você mesmo. Não pregue para ser semelhante a alguém, mas pregue para você ter uma identidade verdadeira com Cristo.
Então, o nosso conselho aqui fica para você é esse. Tenha a sua própria identidade. Seja você mesmo. Seja o Ítalo, seja o Kellyson, seja quem você for que está nos acompanhando. Seja você, que Deus ele vai te usar da forma que você é e da forma com que você está, tá bom? Fica com essa palavra nesse segundo bloco. A gente está ficando por aqui nesse segundo bloco. Mas é igual eu falei para você, é rapidinho, fica aí, vai beber uma água, vai comer uma pipoquinha, mas volta, porque a gente está indo para o rápido intervalo, já a gente volta com mais Noite com Propósito. Voltamos já com mais um bate-papo especial aqui no Noite com Propósito. Siga a Rádio Floresça nas redes sociais. Instagram, Facebook e TikTok. @Rádio Floresça. Realce sua beleza com quem entende você. Sandra Regina Make-up é especialista em maquiagem personalizada para você arrasar no casamento, aniversário de 15 anos, formatura ou qualquer ocasião especial. E tem mais, ela atende domicílio e faz penteados incríveis com todo cuidado e carinho. Aproveite, agende agora pelo WhatsApp 69 99301 9208. Sandra Regina Make-up, porque cada mulher merece se sentir única e maravilhosa. Você está ouvindo Noite com Propósito, com Kellyson Mateus, toda segunda-feira das 7 às 9 da noite. Rádio Floresça, Rádio Floresça, ano novo no ar. Rádio Floresça, Rádio Floresça, é só energia pra contagiar. Rádio Floresça, Rádio Floresça, vem pra perto, vem pra cá. Rádio Floresça, com você em todo lugar. Participe pelo WhatsApp 69 9927 06613. Fala, gente linda! Estamos de volta nesse último bloco do Noite com Propósito. Você que está chegando agora, a gente já está indo para o terceiro bloco, nosso último bloco. E agora a gente estava falando sobre identidade, então você que chegou agora, não se preocupe não que você não perdeu. Vai estar salvo depois no YouTube, você vai lá, volta, escuta, medita em tudo que foi falado aqui, porque eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o seu coração. E o terceiro ponto aqui muito importante, Ítalo, que em Cristo a nossa identidade ela é revelada por Ele. Como que a gente não lembra, pode lembrar do filho pródigo? Ele sai da casa do pai e a Bíblia diz o quê? Que ele pedindo herança, o filho mais novo está desrespeitando o seu pai, está desvalorizando o pai que ele tinha. E ele vai embora. E a Bíblia diz que de repente uma grande fome chega na terra que ele estava, ele perde tudo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, tinha namorada, tinha amizade, tinha status, ele tinha tudo, mas não tinha presença. Até que de repente aquela grande fome vem, ele começa a trabalhar com porcos e sendo judeu era considerado totalmente impuro trabalhar com os porcos. Até que a Bíblia diz o quê? Que caindo em si, ele cai em si e diz, quantos moradores de meu pai têm abundância de vida e eu aqui pereço de fome? Ele cai em si e lembra da identidade que ele tinha e da identidade que ele possuía estando na casa do pai. Porque em Cristo nós somos filhos, em Cristo nós somos aceitos e em Cristo nós somos nova criatura. A Bíblia diz que ele se levanta, vai até a casa do pai dele, Ítalo. E a Bíblia diz, se você for estudar, se você for ler, que segundo a lei mosaica era para aquele filho morrer apedrejado, porque é um desrespeito, ele sai da casa de seu pai como um ato de rebeldia. Então, ou seja, ele chega na cidade, eu já imagino talvez a sociedade pegando a pedra para apedrejar aquele filho, mas a Bíblia diz o quê? Que o pai correu até o filho e abraçou aquele filho. Ou seja, se alguém fosse tacar a pedra, ia acertar a pedra no pai. E tem mais,
Naqueles tempos era considerado totalmente vergonhoso o pai correr, porque ele usava vestido longo. Então, para correr, ele tinha que o quê? Encolher o vestido. E encolhendo o vestido, as suas vergonhas apareciam, as suas pernas iriam aparecer. Mas o pai não se importou com a vergonha publicamente. Ele só queria saber de abraçar o seu filho. E eu aplico para você. Na cruz do Calvário, o nosso Cristo morreu na cruz, nos abraçou, não se importou com a humilhação publicamente, só para te fazer filho, para te fazer nova criatura. Então, você tem que entender, você não precisa viver para provar o seu valor para ninguém. Você tem que viver para servir ao nosso Cristo Jesus. Daí, Ítalo? Ítalo, fica à vontade, deixa uma palavra para os nossos ouvintes aí, que eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com eles. Então, a gente, analisando todo esse contexto, tudo isso que a gente já conversou um pouquinho, falando de agentes jovens, Efésios capítulo 5, versículo 18, um versículo que eu gosto bastante, já preguei algumas vezes ele, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A gente que é jovem, a gente que ainda está nesse processo ainda, a gente que está amadurecendo, todos os dias a gente passa por esse processo de amadurecimento. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A gente precisa entender o quê? Para viver a identidade de Cristo, para estar no centro da vontade de Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito. Porque Ele que irá nos conduzir. É Ele que capacita, é Ele que nos orienta, é Ele que nos direciona. E aqui, quando nos deparamos com essa passagem, o vinho ele vai representar a influência do mundo e da carne. Vai representar a influência do mundo e da carne sobre as nossas vidas. Já o Espírito é totalmente o oposto, Kellyson. O Espírito ele é totalmente o oposto, porque ele vai significar o controle de Deus sobre a vida do crente. O vinho que simboliza o controle do mundo e da carne sobre a vida do crente, já o Espírito que vai representar o controle de Deus sobre a vida do crente. Então a gente precisa cravar isso em nossa mente. Eu quero exercer a minha identidade. Eu quero viver a minha identidade de Cristo. Então eu preciso querer me aproximar mais dele. Eu preciso querer estar mais cheio da sua presença. E o Espírito Santo é o único que pode nos aproximar dele. Estando cheio do Espírito Santo, estamos nos preparando para a sua volta. Estando cheio do Espírito Santo, estamos nos capacitando para viver o extraordinário. A nossa identidade, ela não é algo somente simbólico, como eu disse ainda agora, não é apenas um título. Ela precisa ser exercida, ela precisa ser transparecida. Quem está de fora precisa enxergar na minha e na sua vida, crente, jovem, precisa enxergar que carregamos sim uma identidade, não vazia, mas uma identidade cheia, uma identidade que floresce, que frutifica. Viver nos dias de hoje, ser crente nos dias de hoje, não é nada fácil. Renunciar não é nada fácil. Nunca foi fácil renunciar, Kellyson. Nunca foi fácil renunciar. Mas quando a gente entende que Deus necessita que vivamos aquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas,
aí tudo fica mais claro. Quando a gente para e pensa, eu carrego algo, eu tenho uma identidade sobre a minha vida. Eu sou imagem e semelhança de Deus, fui feito imagem e semelhança de Deus, e eu preciso transparecer isso. Eu preciso colocar a minha identidade acima do que eu quero, acima dos meus desejos, acima do desejo carnal, acima do mundo. A minha identidade, o que eu sou, como Deus me fez, o propósito que Deus colocou em minha vida precisa estar acima dos meus desejos. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você que está ouvindo aqui a gente agora. A identidade deve ser o ponto principal, precisa ser o ponto essencial sobre as nossas vidas. Porque quando estamos tendo uma identidade de Cristo, uma identidade verdadeira, Kellyson, não há carne, não há pecado, não há acusação, não há calúnia, porque estamos firmados em Cristo. A nossa identidade está prevalecendo. Pode vir o que for, mas estamos firmados, estamos em Cristo. A nossa identidade está acima de tudo isso. Fique com essa mensagem, Deus te abençoe, em nome de Jesus. É isso aí, meu amigo, que palavra abençoada. Tenho certeza que quem está nos acompanhando pela Rádio Web foi edificado. A sua identidade não nasce no seu pior momento. A sua identidade, ela nasce para completar a obra que Cristo já começou através da sua vida. Então, fico com essa palavra. E eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui. Noite com Propósito está ficando por aqui. Mas não se preocupa não, você quiser assistir novamente, vá lá no YouTube, tem o reprise e volta lá desde o comecinho, porque eu tenho certeza que você que não acompanhou o primeiro bloco, não acompanhou o segundo, chegou no terceiro bloco, vá lá, volte, que Deus tem uma palavra para o seu coração. E aqui eu quero agradecer publicamente ao meu amigo Ítalo, que aceitou o nosso convite para estar aqui. É uma honra, é um carinho muito grande de receber você aqui. Que Deus continue te abençoando. A vocês aí, líderes, estão precisando de um pregador para culto jovem, tá aqui o Ítalo, tá bom? Manda mensagem lá no meu WhatsApp, que eu mando o contato dele, fica à vontade. Ítalo, faça os seus agradecimentos aí, fica à vontade. Meu amigo Kellyson, que felicidade estar aqui com você, cara. Dizendo que é uma honra, a honra é toda minha estar aqui juntamente com você. Tenho um carinho enorme pela sua vida, uma grande admiração pela sua vida. Quem você é hoje, eu tenho orgulho de quem você é. E tenho certeza que vidas são alcançadas através da sua vida, através do seu ministério, através da sua vida, o que você é. Eu tenho certeza que pessoas são edificadas através da sua vida. Esse programa é uma bênção. Deus continue te abençoando. Amém. Minha primeira vez, assim, publicamente. Normal, um pouco nervosismo por ser a primeira vez. Mas Deus está com a gente. Deus se fez presente aqui, eu tenho certeza disso. Que quem escutou essa rádio, quem escutou esse programa, foi edificado. Eu tenho certeza disso. Deus em Cristo continue te abençoando, meu amigo. Seu programa, você é uma bênção e eu amo a sua vida, tá? Deus te abençoe. Amém, gente. Quero estar mandando um abraço aqui para todos os amigos que estão nos acompanhando pela Rádio Web, pelo YouTube. Meu amigo Marquinhos, que Deus te abençoe. A todos os amigos que estão nos acompanhando, minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha família, a minha base. Sem vocês, eu não estaria aqui. Claro que com a presença de Jesus, com a sua força, mas vocês são a minha base, o meu pilar. Te amo, mãe, pai, meu irmão, meu avô. Que Deus em Cristo vos abençoe. Minha namorada, Emily Machado, beijo. Que Deus continue abençoando a sua vida, toda a sua família, a todos os amigos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Semana que vem tem mais Noite com Propósito. Não esquece, viu? Segunda-feira o meu celular encheu de mensagem. Muita gente mandando mensagem. Quero, isso não teve banner, quem é que vai vir? Acabou o programa? Falei, não. Quarta-feira tem Noite com Propósito. Então, quarta-feira que vem tem mais Noite com Propósito. E eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando para a honra e para a glória do seu nome.
Ítalo, faz uma oração aí encerrando e abençoando os nossos irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por esse momento. Faça-se presente conosco, continua abençoando, meu Jesus, a vida de cada ouvinte que participou nesta noite desse programa. Continua abençoando a vida do Kellyson, o crescimento desse programa. Continua conosco, meu Pai. Abençoa cada ouvinte, cada telespectador desta noite. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Forte abraço para todo mundo. Tamo junto. Rádio Floresça. Programação 24 horas. No Mundo Pet Love você encontra variedade, qualidade e ofertas